voltamos para o Gêmona. E dessa vez com a Gêmona minha tá aqui de Eu volta. voltei! Graças a Deus. Gêmona, por favor, não fique mais doente. Senti sua falta, viu? Olha, gente, tristeza. Gosto do Maninho Jota? Gosto. Mas assim, ter uma Gêmona do meu lado faz toda a diferença. Que bom que você voltou. Fico feliz, eu tô aqui super alegre. Fiquei com saudade de vocês. Sei que vocês ouviram muitos episódios. Muitas. Maravilhosas, Gêmona. E estou alegre de estar aqui. E estamos com um convidado muito, mas muito mais do que especial. Detalhe, achei ele super estiloso. Amiga, que camisa é essa? Rodrigo, me conta! Bom, essa camisa, vamos começar pelo look, Por né? favor. A camisa, eu sempre vou no centro da cidade e compro tecido daquelas pessoas que vêm da África, né? Na República, e acabo mandando fazer na alfaiataria. E Maravilhoso. aí eu tenho várias camisas Super de estilo africano. estilosa. Mas o mais legal é falar... Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu comecei a minha carreira corporativa, eu tinha que ser muito coxinha, né? Porque naquela época a diversidade e inclusão não era de uma certa maneira que você poderia usar cabelos lindos como vocês duas estão utilizando, né? Eu não poderia usar os meus cabelos longos como eu estou utilizando hoje. Então, sempre tinha que usar o cabelo raspado, né? Enfim, sem barba. Então, por isso que eu dei uma revoltada quando eu passei a ser consultor. Mas maravilhoso. E Ô, nós Gêmona. com cabelos lisos. Sim. Porque eu já fui fazer entrevista. Sim. Mas antes eu fui no cabeleireiro Ah, para várias alisar. vezes, Então, né? assim, tivemos ali uma fase. Hoje eu tenho muito orgulho de poder, sim, trabalhar no mercado financeiro, mas com o meu estilo, com o meu Sendo cabelo. você, né? Sendo eu. Maravilhosa e linda. É que a gente já começou falando do look, né? Mas a gente nem apresentou, amiga, o Rodrigo. Estamos com o Rodrigo Fernandes. Se apresente para o nosso... Claro. Então, Nossos meu nome é convidados. Rodrigo Fernandes, sou consultor de diversidade, inclusão e de sustentabilidade. A minha missão é ajudar a transformar o mundo, né? Então, eu fui executivo aí durante muitos anos na área de comunicação e sustentabilidade. Aprendi naquelas questões de reciclagem lá em 2000 e comecei a minha carreira com 20 aninhos. Hoje eu tenho 45 anos, né? Um filho querido chamado Isaac, de 4 anos. Que delícia. E eu só me via nos meus espaços, né? Eu era o único negro que me via dentro daqueles espaços, com alta liderança, com acionista, né? Enfim, eu comecei a minha carreira foi assim. E eu era aquele negro meritocrático, né? Então, assim, o que é um negro meritocrático? Explique não é? para nós outros. O negro meritocrático é aquele assim, bom, se eu conseguir... Todo mundo consegue. Exatamente. Quem nunca ouviu essa frase? Se eu conseguir, todo mundo consegue. E não era bem assim. Sim. Sempre nos meus espaços. Então, eu fiz faculdade de primeira linha. Onde você se formou, para que as pessoas que estejam... Eu me formei na Unip, fiz pós-graduação e MBA na FGV de São Paulo, né? Estudei fora também um pouquinho, né? A GV dá essa oportunidade de você conhecer alguns cases fora, e eu conheci alguns cases na Europa. E fiquei na indústria de papel e celulose durante muito tempo da minha vida, na área de comunicação e de sustentabilidade. E aí eu comecei nos últimos tempos, né? Isso faz uns 7, 8 anos, a me incomodar com aquilo, né? Ai, gente, eu só tô nessa área, só tem eu na área de comunicação, cadê os pretos? A gente se vê muito sozinho, né? Exatamente, cadê as pessoas? Cadê todo mundo, né? Mas até voltando um pouquinho, que eu fiquei curiosa, você começou de um ponto de partida da onde? Você morou em periferia? Você Não. se reconhecia como homem preto? Porque, assim, eu estou dizendo que eu me reconheci como mulher preta, apesar de todas as minhas características, com 30 anos. Sim. Então... Eu não vim de região periférica. Foi
um pretinho que a gente chama aquele pretinho privilegiado, né? Sabe o primo do Will Smith? É, mais ou menos isso, exatamente. E aí a minha mãe trabalhava numa casa de família, essa família era super rica, né? E eu morei dentro dessa casa, então aí eu conheci o mundo, Você né? teve Com acesso. o filho da patroa, exatamente. Mas isso não... E aí eu não cheguei a morar mesmo, né? Em regiões periféricas. E com isso eu fui aprendendo desde pequeno que eu ia ser só único naqueles espaços, né? Importante Então, isso. assim, a minha mãe, eu brinco que eu tenho duas mães, né? Uma já falecida, que morreu com 98 anos, que era a patroa. Ela me deu toda a bagagem intelectual, né? Legal. Então, assim, de conhecer o mundo, de ver as coisas, de saber como é, como não é. E a minha mãe biológica, a minha mãe mesmo, me deu o mundo da vivência. Dizendo assim, oi, você é o filho da empregada. Vem aqui, Né? Vem cá. Ó, oi, você não mora na casa da patroa, né? Você mora no quarto da empregada. Então, a minha mãe... E aí, com isso, né, eu tive uma vivência dos dois mundos. E aí... Mas amigos seus, os amigos... Todos ricos. Todos ricos, Todos todos ricos. brancos. Todos brancos, todos ricos. Porque né, não, vizinhos. eu acho que até as crianças mesmo não fazem tanta diferenciação. Não sei se você No você começo, sentiu. não, mas na minha época, no começo, eu brinco que eu comecei a entender o racismo, porque o racismo ele é velado, né, Sim. durante muito tempo, depois que eu saí da carreira corporativa. E dentro desse ponto, trazendo essa narrativa, né, eu comecei a sempre estar nos dois mundos. No mundo que não era meu, né, porque eu nasci, vamos dizer, quando nossa mãe fala, no berço de ouro, esplendoroso, e no outro mundo, que é da onde meus pais vieram, enfim, da minha mãe veio. Aí eu comecei a estudei em colégio particular, né? Estudei, né? Fiz um segundo idioma. Bacana. Então, eu comecei, né? Fui pro esporte, né? Joguei voleibol durante muitos anos, aí Legal. me formei. E aí eu fui pro mercado corporativo. Minha mãe falou assim, você quer ser jogador? Sim, mas primeiro você tem que trazer um diploma para mim. E aí... Sábia, né? E aí foi o que aconteceu, né? Não fui jogador e acabei trazendo o diploma Detalhe, dentro de quanto casa. você tem de altura? Porque 1,90 m. Nossa, agora eu entendi. Porque Não, eu eu de era salto jogador, eu exatamente. fiquei aqui, na altura do seu peito. E aí a gente começou, e eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, né? O meu primeiro emprego foi na área de serviços, aí depois eu fui para a American Express, que era, né, um cartão de crédito, Sim. aí acho que existe até hoje, né? Existe. Meu sonho era ter o cartão de Amex, né? Não estou nem fazendo jabá aqui, porque a gente não está ganhando para isso. Mas Pra meu acessar a sonho, sala VIP. exatamente, para acessar a sala VIP. E aí fui para a Amex, aí depois eu fui para Vivo, né? Trabalhei na Telesp Celular, que era estatal, fui para Vivo na área de marketing, aí eu cheguei no mercado de papel e celulose, que foi a minha escola onde eu estudei, que foi a Klabin. Dentro da Klabin, aí eu comecei a entender o universo sustentável de responsabilidade social. E aí eu me encontrei enquanto pessoa. Falei, nossa, vou trabalhar com responsabilidade social, vou ajudar um monte de gente. Trabalhar com propósito. Exatamente, trabalhar com propósito, trabalhar com pessoas, ajudar pessoas. E aí eu comecei a perceber, né, que ajudar pessoas no meio corporativo tinham duas vias, né? A via de você ir até essa pessoa e a via que a empresa também precisava ter. E aí comecei a ter algumas, né, indagações sobre o como ajudar, né? Porque você pensa, eu vou ajudar filantropicamente. E no corporativo não é assim. Sim. Né? No corporativo, até mesmo nisso, tem Sim. resultados. Aí comecei a entrar na área de sustentabilidade, comecei a atender os donos da empresa. E foi uma carreira linda que eu tive lá. Linda, 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 linda. E aí comecei a atender vários presidentes, né? E aí teve uma ocasião que eu atendi um dos presidentes que a gente não se tocou. Hoje eu posso falar que já faz mais de 8 anos que eu estou contando aqui. Olha! Faz mais de 8 exclusivas. anos que eu saí, mas foi o primeiro momento que eu senti o racismo.
Nossa. Na pele. A primeira vez. A primeira vez com 30 e pouquinhos Talvez anos. você não acha que pode ser que você nem percebia? Porque você ocupou durante muitos Sim. anos, né? Sim, não é que era sutil, mas o racismo mesmo, de fato, eu senti com aquela pessoa. Quero até entender se você sentiu no momento ou se foi a ficha caiu depois do acontecimento. Não, no momento. Tá. Aí você toma aquela porrada, sabe quando você toma uma porrada Sim. no estômago, você fala onde eu estou, Aham. como eu estou, né? Eu fui mostrar um vídeo institucional, e aí ele falou que tinha muita gente colorida no vídeo. Aí eu não entendi aquele momento, eu falei, muita gente colorida. Tentando digerir a tentando informação. entender, né? Uhum. E aí falou pra mim, tem muita gente colorida. Eu falei, oi? Muita gente colorida. Eu falei, você quer dizer muita gente preta? Tem muita gente colorida. E daquele momento eu saí da sala, falei, eu acho que eu tô num lugar com esta pessoa errada e eu não vou transformar a empresa que eu amo e sempre amei, né, de uma forma muito linda. A empresa é maravilhosa, foi maravilhosa comigo. Eu não vou estragar para uma pessoa. Sim. Né? Então, por causa de uma liderança. E essa liderança era o presidente, então eu não fazia mais sentido eu ficar. Sim. Até hoje amo a empresa, falo super bem dela e foi uma escola para mim, mas esta pessoa, né? Não. Hoje eu também, Bruna, hoje eu vejo com um outro olhar, sabe? Sofri o racismo, eu tinha uma meta para sair, acho que tinha um propósito, né? Sim, tudo tem um porquê, né? Vamos colocar de uma maneira laica, né? Mas assim, tipo, ou Jesus, ou os orixás, ou Deus, ou o universo. Alguém falou assim, olha, você tem um propósito e esse propósito está na hora de você sair de lá, porque era muito confortável, né? Uma excelente empresa. Foi um ponto de incômodo que te direcionou para um outro isso. lugar. Exatamente. Então, foi basicamente, falei, não, vou sair. Aí, né, encontro de cavalheiros na empresa, né? Vamos sair, né, de livre e espontânea vontade de ambos. Claro. E aí saí, essa pessoinha também saiu da empresa, graças a Deus, porque até então a empresa merecia uma outra pessoa, né? E lá mais tarde ele fez algumas atrocidades aí no meio ambiente, que também eu não vou poder revelar, mas, né? Fez coisas bem ruins, né? Como um todo. E aí eu saí, aí eu falei assim, gente, vamos fazer um ano sabático. Branco faz ano sabático, por que eu não posso fazer um ano sabático? Olha aí, já. Aí é o primeiro momento que a gente vai chegar, né? Quando a gente fala de educação financeira, né? Quando a gente fala de educação financeira, você fala assim, bom, reservei o dinheiro, tenho fundo de garantia, tenho vários anos. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, Rodrigo, é como um homem preto responsável, né? Você tem um filho de 4 anos e tal. Como que um homem preto lidar com o dinheiro? Porque é completamente diferente de uma mulher preta. É completamente. O homem preto não foi educado para saber lidar com o dinheiro. Na verdade, ninguém, né, foi, né? A maioria das pessoas. Eu acho que a mulher preta, a mulher ela sabe administrar. É uma coisa natural. Agora, o homem nem o natural tem, não, né? Mas o homem preto também não. A gente não foi. A gente, nesse momento, a gente vai fazer hoje um podcast um pouco mais polêmico, né? Porque a gente, nesse sentido de educação financeira, o homem preto hoje, ele ainda é muito marginalizado, né? Então a gente fala muito da mulher preta, né? Que ela está abaixo na estrutura, né? Ela ainda está abaixo, mas a gente está esquecendo nesse momento do homem preto. Eu vou voltar quando vocês me convidarem de novo para falar sobre o homem preto, porque assim, se você pegar nas eleições de hoje, nós não tivemos muitos homens pretos que foram colocados no poder.
Então, a gente tem essa dificuldade ainda de marginalizar Sim. a figura do homem preto. O cara que é, né, o cara que só tá no pagode, ou o cara que tá só na farra, ou o cara que não tá nem aí. E Ninguém aí a consegue. gente... Isso. Assim, eu vejo muita dificuldade das pessoas enxergarem o homem preto fora Sim. da música e fora do esporte. E também a gente faz as nossas relações, né, com casais héteros ou com casais homoafetivos, né, ou com casais como é que fossem a estrutura, que a gente está pensando neste momento as mulheres pretas e os homens pretos com relações pretas, para não virar aquele palmiteiro, Sim. aquela... Então, a gente tá tudo nesse sistema em pouco tempo, entendeu? E aí a gente volta lá na minha saída, que foi, né, em 2012. No seu ano né, sabático. No meu ano sabático, eu ganhava bem pra caramba. Né? Eu falei assim, vamos ficar. Eu podia Que ficar delícia. 2 anos assim, né? Eu achei maravilhoso você ter pensado em Sim. você e tirar um ano sabático e ter Isso. grana para bancar esse seu ano. Mas aí que volta Na a prática, estrutura quero saber da como mulher foi. preta, né? Uhum. Né? Então, assim, eu comprei a minha casa, eu tinha quitado a minha casa, poderia ter... Assim, eu fui educado em alguns momentos, né, pela empresa que eu trabalho, que é judaica, né, pelo, né, o dinheiro, o judeu os já... próprios né, judeus já têm uma já tem estrutura a estrutura. financeira bem consolidada. E fui inclusive. aprendendo com eles nesse sentido. Então, né, aquela pirâmide. Primeiro você vai ter seu carro, depois a sua casa, né? Depois que você tem a sua casa, você guarda o seu dinheiro, e aí você vai viajar, né? Me ensinaram a não viajar por pacotes, né, daquelas companhias, me ensinaram a viajar por conta própria. Compra sua passagem, Isso. Sempre pesquisa tiveram hotel. pessoas interessantes a me ajudarem, né? E aí eu fiquei esse ano sabático, aí, tipo, se eu perdesse o emprego, o que eu faria, né? Então eu sempre vivi com pouco a menos do que eu poderia viver. Legal. Eu comprei um apartamento com pouca possibilidade do que eu poderia ter. Eu poderia ter um mega apartamento. Sim. Aí eu falei assim, eu poderia ter elevador em meu apartamento, meu prédio não tem elevador. Então eu pensei tudo no depois, Sim. né? Porque se eu diminuir a renda, eu Que é vou poder diferente, comportar e esse que é estilo diferente de de vida. um homem da periferia, por exemplo. Não qualquer pessoa da periferia. Não. Porque quando a gente tem um pouco, nossa, eu posso pagar aquele tênis que foi meu sonho e tal, em 10 vezes, e a pessoa vai entrando naquela bola de neve. Você já tinha uma consciência de que, beleza, eu vou viver abaixo do valor que eu ganho, que a maioria, não vou nem dizer não, só a pessoa da periferia, a maioria dos brasileiros, né, pensam Mas e vivem acima. isso não deixa de falar que, né, eu não paguei conta ou eu negociei com o banco. Sim. Quando você tem a sua primeira falência, isso acontece mesmo, entendeu? Tipo, né? E aí você não, e aí você acaba aprendendo, né? A duras penas, né? Nesse sentido. A minha mãe sempre disse isso. A única coisa que você tem é seu nome. Sempre escutei isso em casa. A única coisa que você tem é o seu nome. Para duas coisas, para você fazer compras e porque você só tem o seu nome. Então, isso foi consolidando e construindo a minha carreira. E aí eu saí desse ano sabático, voltei para o Brasil, e aí comecei a perceber que não tinham pessoas pretas. Eu falei, vou ajudar a juventude nos espaços de trabalho onde Que legal. eu atuo. E aí eu comecei a perceber que, tipo, comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi no mundo corporativo. A gente precisa de 3 eixos para se dar bem, né? Me conta quais são esses 3 eixos. Os 3 eixos para que a gente possa se dar bem é a gente ter a vontade própria, enfim, né? Então eu quero mudar o mundo, sim, mas eu preciso, né, da sociedade civil, né, que é o primeiro ponto, que somos nós, né, do poder público, a gente precisa, né, e das empresas. E foi uma coisa que eu aprendi no mundo corporativo. Não adianta bater com 2 pés na porta. Você não vai, você depende, né, do Do poder sistema. público, das Das empresas empresas. privadas que Porque fazem elas- parte. Exatamente. Este é o sistema que isso te dá, entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência. E aí foi isso.
E aí eu falei assim, eu fui numa audiência pública, teve uma novela que foi passada em Salvador. Essa novela em Salvador apareceu e só tinha pessoas brancas, né, em Salvador. E aí teve uma audiência pública e eu fui até lá como movimento social. E aí o Ministério Público do Trabalho queria autuar. Eu falei, não, gente, vocês estão fazendo tudo errado. Aí todos os juízes viraram para mim, e aí, qual que é a solução? Eu falei, a solução é que vocês só precisam atuar com as agências de publicidade e propaganda. Vamos fazer com todo mundo. Não. Vocês vão fazer só com as 13 maiores. E aí eu comecei a dar consultoria. Nossa, então começou a partir desse movimento. Foi esse movimento que você está vendo um monte de gente. Por isso que no seu trabalho hoje, você vê um monte de gente. Porque assim, eu comecei junto com o Ministério Público do Trabalho a atuar com mercados de relevância. Qual que é o maior mercado de relevância? Da publicidade. E no mundo corporativo, qual que é o maior mercado de relevância? A indústria e o financeiro. Sim. Quem é o maior de relevância que maior emprega? O financeiro. Então, bora começar a atuar nisso. Isso. E mexer aí eu nessa comecei a fazer né? essa estrutura. Uhum. E a minha missão, quando eu falo que eu quero transformar o mundo, eu não quero eu aparecer. Então, eu era o jovem, né, de 30 anos, de 20 e pouquinho aninhos, que saiu da faculdade, né, com aquelas cotas raciais, porque as pessoas não entendem o que é uma cota racial. Sim. Elas acham que a gente entrou na faculdade, né, que você vai fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, e que se você tirar 40 pontos, você vai entrar. E aí eu fui ensinando as pessoas, dizendo assim, gente, olha, não é assim. Até porque existiam vários pretos muito antes das Exatamente, cotas existirem. Inclusive, eu sou exatamente. formada sem ter entrado em esquema de Eu cota, também. você também. Então, assim... Mas eu tive que aprender, eu tive que me tornar negro e aprender por que a cota racial ela é importante. Sim. Mas, gente, eu tenho até uma situação que quando eu fui entrar no técnico, eu estudei numa escola privada, né, no ensino médio, e quando eu fui me inscrever lá para fazer secretariado, eu estava com 2 amigas brancas e elas meio que me questionaram se eu ia colocar ali que eu tinha estudado em escola pública, no fundamental, e na parte da cota, eu fiquei ali, assim, travada, porque na minha cabeça, naquele momento, hoje eu tenho uma consciência diferente sobre isso, era... será que eu mereço isso? Mas você é mais inteligente? Não, mas você estuda com a gente também. Por que você tem acesso à cota e a gente não? Então, eu fiquei numa situação ali que eu não coloquei, sabe? E aí você começa a refletir sobre isso. E aí eu fui para o mercado na publicidade, da advocacia e das principais empresas do país, porque eu tinha acesso na antiga empresa maravilhosa que eu trabalhei, com presidentes, eu lidava só com presidentes, com acionistas, eu tinha muito contato. Networking. Eu fiz o networking porque alguém me ensinou. Sim. Isso é repertório, né, Rodrigo? Isso vale a pena. Você não... Dr. Miguel, que não é mais vivo, fala, filhinha, você precisa conhecer tudo. Então, desde o mundo político, do mundo das artes. E esta empresa me proporcionou. Por quê? A comunidade judaica tem este acesso. E aí eu comecei a entender várias coisas. Ou por que o mundo é assim, ou é assado. Por que, né? Então, assim, aí eu comecei a ver lá atrás o porquê que a minha primeira mãe, a minha mãe do coração, foi lá e falou assim, você precisa saber o que é um museu, o que é um teatro, o que é a música, o que é isso. Só que foi legal, mas quando eu cheguei na galera preta, na região periférica, eles não me viam. Me viam um negro embranquecido. Isso. E por aí, conta da sua intelectualidade. Exatamente. Do E seu destoava. acesso. Sempre Sim. destoei no meio do pagodão. Sempre destoei. Já era alto? E aí fazia E tem todo um jeito, né? E aí, todo um e jeito aí para diferente. falar com esse jovem, né? Eu tive que aprender a falar com esse jovem. Sim. E aí eu comecei este processo de ressignificar as coisas, né? De, por exemplo, eu sempre fui espírita, né? Aí eu fui para religião de matriz africana para entender a ancestralidade, né? Então comecei a fazer ressignificar várias situações. Sim. E hoje, com tudo isso, a gente consegue ver mais pretos no mercado financeiro,
mais pretos na publicidade, Que legal. mais pretos, né, dentro dos escritórios de advocacia. Então, eu ajudo a abrir portas para outras pessoas e para pessoas pretas importantes também, porque eu via no começo, quando eu comecei a minha área de consultoria, e que também precisa ter, quando ter consultores pretos no lado financeiro, que eles não sabiam se comunicar, entendeu? Então, aí eu ajudava nessa questão de comunicação. Que legal. É muito sobre isso. Até, Rodrigo, você vê como o tempo passa rápido. Tá né? acabando Já o tá nosso acabando? episódio. Eu acho que, segundo o Thiago aqui, nosso horário, nosso tempo já foi, né? E a gente tem tanta coisa para falar, eu queria muito. Temos ainda alguns minutinhos, acho que dá pra gente... Ah, não, então. E assim, o que eu queria falar é que você tem muita coisa que eu queria perguntar para você. E realmente vai ter que vir aqui outras 500 milhões de vezes. Porque eu quero te ouvir e muito mais. Principalmente o trabalho que você tem, né, com os jovens e tudo mais. E se você puder deixar alguma palavra, alguma mensagem Claro. para quem está nos ouvindo... sobre o seu trabalho, porque assim, muito se ouve dizer hoje sobre diversidade, inclusão, pertencimento, mas muitas pessoas, como nós, pessoas pretas, não conhecem essas palavras. Estão muito distantes. Então, se você puder deixar alguma mensagem, principalmente falando sobre a sua missão, o seu propósito. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem para a gente ficar numa reflexão. Tá. A gente já avançou com as cotas raciais. A gente já está avançando em ter lideranças dentro das empresas. A gente já avançou com os professores. Agora, mas a gente tem que avançar. A gente está avançando na questão política neste momento que o Brasil está passando. Eu estou fazendo parte ajudando na parte de transição de governo. Mas a gente precisa entender que, enquanto povo, para a gente enriquecer, a gente precisa se unir. Porque o racismo estrutural é tão forte, porque a pessoa que... vou deixar você ganhar 10 mil reais agora. Agora você pode ganhar 16 mil reais e a gente fica deslumbrado por estar ganhando 16, porque a gente 20 nunca mil teve reais, o porque a gente nunca teve o E acesso. porque geralmente a gente acaba sendo arrimo da nossa Exatamente. família. E a pessoa preta, geralmente, ela ganha 10 e fica com 1 e reparte os 9, né? É isso. Só que a gente precisa entender uma coisa, a gente não é rico. Quantos negros, tirando jogadores de futebol, que, né, nesse momento agora a gente pode falar que, nossa, a galera só fica com, né, todos palmiteiros, tirando que tem jatinho. Quantos negros vocês conhecem que tem jatinho? Sim. E aí, no momento que a gente fala assim, quantos negros você conhece que tem R$1 milhão na conta? Ainda digo mais, né? Eu acho que eu hoje trabalho, né, com público de alta renda. Então. E eu sinto muita falta de ver pessoas pretas, né? Eu nunca atendi uma infelizmente, família preta. E quando eu vejo, eu falo, vem aqui, eu quero conhecer mais, eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber da sua jornada. A empatia que a gente se conheceu, Bruno. Exato. Porque a gente quer se ver nos lugares, né? A gente quer se ver nos lugares. Aí eu vi uma pessoa que teve a empatia comigo. Então, assim, gente, na hora que a gente tiver pelo menos uns 30, 40 ricos, assim, milionários. Então, quando a gente fala de dinheiro, né? Porque a população preta A e B são 28%. As pessoas esquecem sobre isso. Mas é isso. O meu recado é esse. Vamos nos unir para todos terem dinheiro. Para todo mundo ter acesso, né? Exatamente. E mais do que acesso, né? Porque é como você falou, você fica como uma base ali, a estrutura familiar, aí você compra o primeiro apartamento, o primeiro imóvel, aí você ajuda todos os familiares a tentar ali ter o mínimo, né, para sobreviver. Então a gente tem que sair da subsistência. Exatamente. A gente já deu, gente. Bora sair da subsistência. Eu acho que o Gêmona é um projeto exatamente para isso. Porque essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa que poderia ser uma conversa de bar. As pessoas poderiam, né, de repente, ouvir e pensar, poxa, a criação do repertório, ela vai se dar aqui nesse espaço.
é através desse podcast, por exemplo. Então, se você, de repente, não teve acesso a entrar na universidade, a fazer uma faculdade, um curso, poxa, eu acho que o podcast ele pode, sim, aos poucos, ir ampliando o seu repertório e falar assim, poxa, quem que eu posso me inspirar? Quem que eu posso me aproximar para poder entender um pouquinho mais? De que forma que eu posso ingressar nessa universidade? Hoje eu trabalho como segurança, mas será que é isso que eu quero mesmo? Ou eu quero conhecer pessoas que já alcançaram, foram para outros espaços e, a partir dali, ir desbravando Exatamente. mais e mais e mais. E eu sei que a gente está no nosso tempo, mas depois você faz o corte, né? Mas eu queria deixar uma situação para vocês. Na mesa de operações de um banco, quantos pretos estão ali na área de investimento? Você entende quanto a gente tem que percorrer? Sim, muito. Agora, falar que o pretinho está na agência, todo mundo fala. Mas quantos pretos estão como investidores? Sim. São essas reflexões que eu tenho certeza que vocês vão fazer um podcast maravilhoso e trazer reflexões como essa. Gente, tá bom, como é que eu vou investir? O que é capital? É isso. Né? E, bom, você quer deixar as suas Sua rede redes social, sociais? Sim. Para as pessoas te Encontra. conhecerem? Meu Instagram é sou Rodrigo Fernandes. Bom, eu tenho uma empresa chamada Badu Consultoria. Eu fico no espaço do Bradesco, né? Um parceirão meu lá no InovaBrá. E fiquem todos à vontade, me procurem nas redes sociais. Se vocês quiserem, né, uma consultoria, se vocês quiserem uma palavra amiga, só não traga dívidas, porque eu já tenho as minhas. Boleto não, Boleto né? não, Passa. mas... LinkedIn, uma rede... Exatamente. Valorizem o trabalho de vocês. Sempre. Porque legal. a gente é a primeira pessoa a valorizar o nosso trabalho. Fico muito lisonjeada, agradeço imensamente, né, por você estar aqui. E, gente, sigam o Gêmona, deem like, compartilhem. Compartilhe com as pessoas que você gosta, que você quer que cresça também. E se você tem alguém que fala, olha, eu gostaria que o Gêmona trouxesse essa pessoa, coloca aí, aqui nos comentários, para que você possa, de repente, trazer aí alguém que você queira ouvir É bastante. isso mesmo, algum profissional que te inspira. Porque o Rodrigo não tem nem o que dizer, né, gente? É super inspiração. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado vocês, Obrigada. meninas. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.